Mas tem havido uma transição histórica. A gente está vivendo esse período, a igreja está vivendo esse período histórico, Real. dessa transição de uma igreja do século XIX para a igreja do século XXI. A igreja bypassou o século XX. Uou. Ela continuou o século XX na pegada do século XIX. Uhum. Então, o que acontece? Como era a igreja no século XIX? A igreja do século XIX era uma igreja basicamente de ouvintes. Então, as pessoas iam à igreja, elas ouviam o pregador, elas iam para casa e elas conversavam a respeito do que elas ouviram. A igreja do século XX começou a se tornar uma igreja também visual, uma igreja audiovisual. Então, a igreja começou a ter, inicialmente, letras das músicas projetadas na parede, com retroprojetor. Uhum. Isso não existia no século XIX, isso não existia. No século XX começou a existir. Evoluiu para você ter telão e projeção de filmes, de vídeos curtos. Quer dizer, a coisa começou a evoluir e as pessoas começaram a ser pessoas audiovisuais. E elas estão se tornando cada vez mais visuais do que áudio. Então, a igreja, ela não percebeu essa mudança, essa transição. Porque quando começa a haver essa transição dentro da igreja, as pessoas também estão transicionando de um estilo para outro. Estilo de vida, estilo de relacionamento, comportamento. Isso começou a mudar também. Então você começa a ver que as pessoas... Quando eu falei que ia começar uma igreja na Barra da Tijuca, outros pastores falam para mim assim, você tá maluco? Barra da Tijuca? Na Barra da Tijuca ninguém vai à igreja. O povo da Barra é um povo arrogante, povo que não vai à igreja. É um pessoal que de manhã vai pra praia, de tarde vai pro shopping, de noite fica em casa assistindo o programa do Fantástico e tal, não sei. Aí eu falei, cara, eu tenho gente da minha família que mora na Barra da Tijuca que são católicos. Eu sou de família, de um lado, do lado da minha mãe, meus avós eram de Alagoas, nordestinos. Do lado do meu pai, família italiana. Então, junta católico de um lado, católico do outro. Uhum. Então, uma grande parte da minha família é católica e no domingo, 6 horas da manhã, minhas primas vão à missa. Cara, quer dizer que a igreja evangélica critica pra caramba o católico, mas o católico, 6 horas da manhã, vai à missa e o evangélico não vai ao culto às 10 ou às 6 da tarde. Não estou entendendo que povo é esse que você está falando. Então, se tem a igreja católica lotando às 6 horas da manhã, por que a minha igreja não vai encher? Uhum. Depois eu comecei a entender, porque na época eu tinha medo da Barra da Tijuca. Eu dizia, cara, eu abro uma igreja em qualquer canto do Rio de Janeiro, menos na Barra da Tijuca. Porque a Barra tinha fama de cemitério de pastores. Depois eu fui entender por quê. Depois eu comecei a entender por quê. As igrejas elas cresciam até 50 membros. De 50 membros, quem rompia a barreira dos 50 membros era, assim, o herói da fé. Uhum. Porque quando chegava em 50, acontecia um fenômeno qualquer que a igreja começava a encolher, retroceder, e o pastor voltava para o lugar de onde ele tinha vindo, chateado, frustrado, porque não foi para frente e não deu certo. Depois eu entendi por quê. Porque muito pastor vinha para a Barra da Tijuca com uma motivação errada. Eu vou para a Barra porque a Barra é o bairro que está crescendo, é onde o pessoal que tem grana, o novo rico está lá, então lá tem bom dízimo, tem boa oferta, é para lá que eu vou. Lógico que isso aí Deus não vai honrar. Então não podia ir para frente mesmo. Então, eu não vim com essa visão. Eu não vim com esse foco. Eu vim porque Deus falou comigo, eu quero que você abra uma igreja na Barra da Tijuca. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, me arruma para outro canto. Uma igreja na Barra da Tijuca, uma escola bíblica nos modelos da escola que você frequentou. Eu falei, beleza. Então, a gente começou pequenininho e Deus foi dando o crescimento. Deus foi abençoando, a ponto de chegar agora o que é a nova, uma igreja com relevância e conhecimento, todo mundo conhecendo aí no Brasil inteiro, tudo quanto é canto, até fora do Brasil. Mas a gente começou com uma motivação diferente. Então, você começa a ver que esse povo que começa a frequentar as igrejas, não só na Barra da Tijuca, mas em outros lugares do Rio de Janeiro, é aquele pessoal que já não vai à igreja de terno, que não vai à igreja com o rosto todo maquiado, o cabelo feito no cabeleireiro. É aquele cara que vai à igreja de bermuda, de chinelo, de boné. E em muitas igrejas, o que acontecia? Venha como está. Venha como está. Pô, mas eu não tenho roupa para ir na igreja. Não, pode vir de boné, de chinelo, não tem problema, de bermuda. Mas no momento em que você levantou a mãozinha e aceitou Jesus, no dia seguinte o cara, agora tu não pode vir à igreja mais assim, não. Essa roupa aí não está adequada para o culto ao Senhor. Aí o cara, né, que estava vindo de bermuda, agora tem que vir de terno e tal, gravata. E essa cultura começou a mudar.
E Então, aí, às vezes, isso fica tão enraizado, né, pastor? A gente falou ontem numa gravação aqui, né? Que a primeira vez eu vim de uma igreja muito tradicional lá em Nova Iguaçu chamada Sinais e Prodígios. sim, eu conheço. Conhece? Ah, é a segunda pessoa só que conhece essa igreja. Todo mundo que eu fala assim, Sinais e Prodígios, Cara, que nome engraçado, né? Olha que eu não conheço igreja, cara. Mas essa aí eu conheço. Aí eu me casei e vim morar em Jacarepaguá. E aí eu comecei a visitar a Betânia ali em Sulacap. E ali a galera ia mais de bermuda. E teve um dia que eu tava vindo de Nova Iguaçu, que é da onde eu sou nascido e criado. Eu falei, vou dar uma passada aqui na igreja, que eu tava de bermuda. Eu me senti tão pecador, só porque eu tava de bermuda. Sim. E eu fiquei o culto inteiro assim, meu Deus, o que eu tô fazendo no culto? Eu não recebi nada. Só pelo fato de estar de bermuda, por conta do que eu aprendi essa carga toda, né? Sim. Não, cara, essa mudança, eu fui pastorear 30 e poucos anos atrás, eu fui pastorear uma igreja na África do Sul. E eu conheci uma igreja onde eu fiz o seminário bíblico, que era a Rema. O pastor não pregava de terno, pregava de camisa, t-shirt e tal, às vezes até com um blazer por cima, mas já não usava terno e gravata. Quando eu voltei para o Brasil, aquilo para mim já tinha entrado na minha cabeça como uma cultura. Porque isso já estava começando a acontecer em vários lugares do mundo, na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, dos pastores ficarem um pouco mais à vontade e tal. E eu fui talvez o primeiro cara por aqui, não digo nem na Barra, no Rio de Janeiro, a parar de usar negócio de terno e tal. Na época, caíram de pau, de pedrada, e eu dizia, cara, mas eu levei a minha gravata, eu levei o meu terno para a escola bíblica, a burra da gravata, o burro do terno não aprendeu um versículo bíblico. Sensacional. Então tinha uma mentalidade desse sem terno não há salvação. Cara, eu comecei a mostrar para as pessoas que isso era apenas uma tradição, não tinha a ver com a unção, não tinha a ver com a presença de Deus. Hoje em dia, eu não conheço nenhuma igreja na Barra da Tijuca que o pastor use terno e gravata. Então, eu costumo dizer o seguinte, essa mudança, essa transição, é mais ou menos como acontece com as notas de dinheiro que a gente tem. A gente no Brasil, você tem aí, se você tiver no seu bolso agora uma nota de R$20, a gente tem duas notas de R$20 circulando. Né? Uma com um modelo novo, que já não é novo, e um modelo velho, que já nem é velho, jurássico. Né? Você tem nota de 50, você tem a menorzinha, a mais antiga, e tem a nova. Nota de 100, tem a menorzinha, a antiga e a nova. Qual é a tendência? A tendência é que essa nota antiga vá aos poucos sendo substituído pela nota nova. Há 20 anos atrás, você só tinha a nota antiga e quando você recebia uma nota nova, você mostrava até para os amigos. É verdade. Caramba, olha aqui, ganhei uma nota de 100, de 50, de 20 e tal. Poxa, como é que é? Deixa eu ver, para tal, ver a marca d'água e tal. Hoje não é mais novidade. Só de 200. Novidade só de 200. De 200 é difícil, hein? Eu vi uma vez, já foi em 72. Então, hoje em dia, é o contrário. Você mostra a pessoa, cara, tu conhece aquela nota antiga? Olha, tem uma aqui. Vai virando peça de museu. Então, nas igrejas, a mesma coisa, cara. Que legal. Vai havendo uma mudança. E essas igrejas, não é que Deus não ame, não é que Deus saiu de lá, não é que o Espírito Santo abandonou. Deus está lá, o Espírito Santo continua lá. Mas é um modelo que a tendência é aquele modelo desaparecer. Então não adianta o cara criticar porque a igreja está pintada de preto e que tem música não sei das quantas, desse jeito ou daquele, é barulhenta. Cara, esse é o modelo da igreja do século XXI. Verdade. E tem igreja para todo tipo de gente, para todo tipo de gosto. Real. Então eu sei que se hoje não existisse a nova, eu não conseguiria ser membro de certas igrejas. Não tem o perfil, para mim, ia ser complicado. Eu ia ficar como você nesse episódio que você falou. Eu ia para lá, mas não ia receber nada. Eu ia ficar olhando e dizendo, pô, olha só isso, e aquilo outro. Como tem gente que chega na nova e não consegue receber nada. Pô, a igreja é pintada de preto, poxa, apagou a luz aqui e tal, não sei o quê, o louvor é barulhento. Não consegue. Então, cara, seja feliz em outro lugar.